Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel e no vídeo de hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal e mais uma vez aqui falando de mais um jogo do Corinthians, não é mesmo? Fazia aí mais de uma semana, né, que não tinha vídeo aqui no canal. O último foi justamente naquele jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, né? Onde o Corinthians jogou bem aquele jogo, né? A gente comentou um pouco sobre aquele vídeo. Veja, inclusive, lá no canal, deixa o like, se não deixou, assista, me ajude. Obviamente, sempre começo aqui de vídeo pedindo para você me ajudar com like, me ajudar com a inscrição. Comente aí embaixo, por favor, compartilhe com seus amigos, siga-me nas outras redes sociais, tá sempre tudo aí embaixo. E assim, gente, a verdade é que tá meio cansativo já, ficou cansativo, não tem muito o que falar. Acho que, obviamente, a gente fica meio puto, meio com raiva, porque, pô, o time poderia ter jogado muito mais, poderia ter criado muito mais, mas a grande verdade é que, muito por conta do que acontece, principalmente fora, né, de campo, dentro de campo também é uma grande desgraça, né? Acontece tudo para deixar a gente ainda mais decepcionado, ainda mais desanimado, ainda mais puto. Mas eu acho que no geral, o Corinthians como um todo é o clube mais desanimante do Brasil hoje, né? A torcida que está mais desanimada no Brasil hoje é a do Corinthians, né? Eu acho que isso é fato. Ah, mas o Santos está todo lascado também. Acredito que sim. A torcida do Santos deve estar bem puto, bem desanimada também, assim como a gente tá. Do Vasco também, por exemplo. Mas, cara, eu acho que o time mais cansativo, que drena a energia, a felicidade do torcedor todo dia, é o Corinthians, né? Eu acho que não tem o que fazer. É muita desgraça acontecendo em todos os setores, né? Dentro de campo, o time não apresenta nada demais. Hoje, acho que jogou ali uns 20, 25 minutos de bom futebol, depois caiu demais, acabou o time. O técnico extremamente limitado, não consegue achar solução, tá ficando difícil. Acredito que hoje o Dorival Júnior não tenha mais nenhum defensor, né? Não tem o que fazer. Resta a gente esperar a data FIFA e torcer a data FIFA e a parada do Mundial de Clubes e torcer para algum milagre acontecer e o Corinthians começar a jogar um pouco de futebol, né? E e também a equipe do. E também, principalmente fora de campo, né? Tentativa de golpe, impeachment, não sei o que desviado, não sei o que de dívida, ex-presidente não sei aonde, não sei quem voltando, não sei quem querendo voltar. Enfim, é muito cansativo porque se os problemas do Corinthians pelo menos fossem dentro de campo, a gente sabia que tinha uma esperança, né? Uma solução. Fala, puxa, ó, esse jogador aqui, o Thales Magno é horrível, mas não, vai abrir a janela aí daqui a um tempo e vai trazer aí um jogador melhor, né? Um ponta melhor, um meia melhor. O diretor de futebol é competente, o presidente é competente, então acredito e a gente vai melhorar. Só ter paciência. Nesse momento tá ruim, mas vamos melhorar. Vamos ter paciência. Ou, por exemplo, o time, esse técnico não deu certo, infelizmente, vamos trocar o técnico, paga a multa dele, enfim, aí vamos procurar, pedir para os nossos grandes analistas de mercado procurarem um técnico que tenha mais a ver com as qualidades do elenco, que consiga fazer esse time jogar e beleza. Mas o Corinthians não tem nada disso, né? O Corinthians não tem diretor de futebol, ok, o Fabinho Soldado é ok, o Corinthians não tem presidente, porque o Osmar Stabile vão falar que é interino, por mais que ele vá tentar ficar no poder direto, mas assim, não confio nele, assim como também não confiava nem um pouco no Augusto Melo, que tentou dar um golpe ontem no Corinthians. Os jogadores, então, nem se fala, são muitos jogadores que podem jogar muito mais, mas estão muito abaixo, não querem entrar em campo, não querem jogar bola, isso é claro. Em muitos casos tem jogador na balada, né, fazendo a festa na balada, mas dentro de campo não corresponde, não quer correr, enfim, joga mal. O treinador não tem solução, o treinador não tem repertório. Fica improvisando volante de ponta, sendo que tudo é engraçado, né? Falar, não, vamos trazer aqui o Dorival porque no São Paulo, no Flamengo, ele fez um arroz com feijão muito bem feito e o time jogou muita bola. Ganhou no Flamengo, jogou demais, né? Ganhou 2 títulos. No São Paulo jogou um pouco menos, mas porque o elenco era inferior também. Mas mesmo assim conseguiu um título que o São Paulo ainda não tinha. E no Corinthians ele fica com essas maluquices, essas invenções, essas retardadices, tentando encontrar alguma coisa com nada, né? Tudo bem que agora voltou o Garro, né? Então acho que a esperança é que pro jogo contra o Grêmio, por exemplo, o Garro comece de titular e ele tente fazer o losango ali, né? O 4-4-2 losango, né? O 4-3-1-2, o 4-2-3-1, enfim.
que consiga alguma coisa a mais desse time, né? Mas assim, não parece também que vai acontecer, né? O que é complicado, o que é o pior de tudo, acredito. E fora dentro de campo, né? Eliminações sul-americano, mais uma vergonha pra conta de vocês, né? Todo mundo, né? E a Libertadores já tinha acontecido, o Brasileirão mais um ano brigando por nada, né? Vamos falar a verdade, o Corinthians não vai ser campeão nem com intervenção divina. Eu acho que nem se acontecer um milagre o Corinthians consegue ser campeão, até porque os outros times que estão na frente, principalmente os quatro que estão ali no G4, né? São times muito mais consistentes, muito mais bem treinados, com jogadores que nem tão melhores assim, né? O elenco do Bragantino, por exemplo, é um elenco bem limitado, do Cruzeiro também tem suas limitações, acho que mesmo de elenco mais pra frente só Flamengo e Palmeiras. Enfim, é um time que joga muito, muito mais bola, por exemplo, e querendo ou não, não tem tanta bagunça na diretoria, né? Não tem tudo o que acontece no Corinthians. O Corinthians, com todo respeito, né, aos países da África, mas parece muito aquele. Sabe quando tem notícia na mídia? Ah, o país da África ali, sei lá. A Uganda deu um golpe de Estado ali na Uganda. Tem 3 grupos armados querendo depor o presidente, matar o presidente e querem assumir o controle, né? Tem muita coisa. No Corinthians é basicamente isso, né? Pra quem não é corintiano, quer entender por cima, é basicamente isso. Além de ser comandado com um clube de bairro, tem todas essas intrigas muito parecidas com países subdesenvolvidos na África, né? Uma coisa meio de golpe toda hora, um querendo mais poder que o outro, do nada entra uma gangue no gabinete do presidente em exercício, aí chega a polícia, conselheiro de organizada ameaçando não sei o quê, pedindo pra torcida invadir também, enfim, é uma confusão. E sim, acho que a gente fica mais desanimado acima de tudo, né? Não ter o que fazer. Acho que não tem nem muito o que falar do jogo, né? Como eu disse, eu acho que ali nos primeiros 20, 25 minutos o time foi bem. Logo no primeiro minuto fez uma boa jogada, muito boa jogada mesmo. E o Thales Magno, que é um jogador pífio, mais uma vez, não consegue finalizar, né? Ele finalizou uma bola no jogo que foi na trave e estava impedido ainda por cima, né? Ou seja, um jumento que não sabe posicionamento acima de tudo. E, cara, mas depois disso até teve mais posse de bola, né? Teve uma finalização do Memphis, o goleiro defendeu com a cara. Mas assim, no geral, depois que o Ranieri saiu, principalmente, né? Que o Dorival Júnior fez aquela cagada dele que é padrão, que é colocar o Michael de primeiro volante. E o Michael de primeiro volante, a gente sabe, já viu vários e vários jogos, que não é nada. Mas no treino ele deve treinar bem assim, né? Então não tem o que a gente falar, né? Mas enfim, treinou essa semana pô, o Bahia, por exemplo, o que é da categoria de base, e apesar de ele não ser definitivamente um primeiro volante, ele faz essa função e agregaria muito mais com o Maicon, por exemplo. O Maicon, que depois, na segunda linha de 4, né, mais uma vez com esse 4-4-1 maldito, ele tava com bastante espaço, tava com liberdade nessa boa chance que o Thales Magno desperdiçou. Ele participou muito bem da jogada, depois durante o jogo tava achando bons passes, né, distribuindo muito bem a bola, mas depois que ele foi recuado, ele não participou mais do jogo, né? Ele voltou a ser aquele Michael de, só passe pra trás. Quando ele tava jogando segunda linha de 4, ele ia fazer alguns passos pra frente, era um cara que ajudava na progressão do time. Depois disso, nada. Aí é erro total do Dorival, né, gente? Daí não tem nem o que dizer. E assim, o Hector Hernandes se sacrificou pelo time, né? Jogou ali na direita, obviamente ele acabou sentindo cansaço. É um cara que não aguenta correr muito, é um cara que tem que jogar de centroavante. Mas obviamente com o Memphis Depay não ia querer jogar correndo toda hora ali na ponta, né? Isso é óbvio. Isso é óbvio, todo mundo sabe disso. E todo mundo espera isso que dele também. Mas me pega muito não começar logo com o Garro. Nem que seja pro Garro jogar só o primeiro tempo. Pelo menos o Garro joga o primeiro tempo e a gente faz, sei lá, 2-0, 3-0. Chutando muito pra cima, né? Porque eu duvido que esse time seja capaz de fazer mais de 2 gols, por exemplo. Mas pelo menos mata o jogo. Mata o jogo, coloca o jogador pra segurar a posse de bola, pra quem sabe fazer um golzinho ali, aproveitando alguma brecha da defesa do Vitória, que é um time horroroso, gente. Com todo respeito, Vitória, é um time horroroso e muito provavelmente vai ser rebaixado. Muito provavelmente vai ser rebaixado, porque é um time muito fraco. É muito ruim. Teve ali 2 oportunidades, mas é porque o time do Corinthians a defesa é uma porcaria desde sempre. Eu falo isso desde o final do ano passado, esse ano, no começo do ano já era uma porcaria, agora continua uma porcaria. Até tá um pouco melhor ali, né, da época do Ramon Dias, mas os mesmos jogadores ali praticamente, né, o André Ramalho é um jogador inapto, o Bidu é um cara que tem muita dificuldade na marcação, o Mateuzinho também, o Kaká também tem momentos que o Kaká dá umas rateadas complicadas, enfim.
É complicado, é difícil, é muito complicado, é muito difícil. Segundo tempo, entrou o Garro com 45 minutos, né? 51, 52 ali que teve mais acréscimos. Foi o melhor em campo, só por ter achado ali umas 3 bolas muito boas, né? Colocou 2 jumentos na cara do gol, né? Um tava impedido, que era o Thales Magno, e o outro o Romero bateu pra fora. E poderia ter feito o gol naquela falta, né? A bola bateu na trave também. Além de tudo, a gente tem azar, né? Pra variar. Não basta ser ruim, tem que ser azarado. E, cara, querendo ou não, poderia ter criado muito mais. Poderia ter sido muito melhor. E, cara, tá ficando difícil defender o Dorival Júnior. Mas, assim, eu não tenho nem forças pra criticar, porque tudo que acontece no Corinthians, pelo menos, desde o começo desde sempre, né? Faz aí o quê? Uns 10 anos que é essa zona do cacete, que é a política do Corinthians, e nesse último ano só piorou, né? Com o Augusto Melo fazendo todas as cagadas dele, todos os crimes, possíveis crimes, né? Indiciados e tudo mais. Aí vem um presidente que a gente nunca viu na vida, né? Um cara que a gente nunca viu na vida. Tem uma galera meio duvidosa também ali em conselho de vitalício, sei lá o que é o cacete, essas coisas do Corinthians também. Enfim, a gente adoraria muito me preocupar só com o que acontece em campo com o Corinthians, né? A verdade é essa. Mas, infelizmente, não dá pra se preocupar só com o que acontece em campo. O que é muito triste, o que é muito chato. A gente adoraria saber que tá tudo bem nos bastidores do Corinthians, que o time tem dinheiro, que a gente sabe que vai melhorar, mas a tendência sempre é piorar, né? Parece que a cada dia que passa do Corinthians é pior que o outro. Não tem isso. Acho que muito difícil a gente achar uma solução pro curto e médio prazo. Esse ano, gente, se ficar ali em 19º, 19º não, né? Em 19º, oitavo, 11º, pelo que joga o time, né? Porque eu duvido, a não ser que aconteça uma tragédia muito grande pro Dorival, o Corinthians demitiu o Dorival, porque, querendo ou não, ele ganha bem, tá? Ele ganha bem. Deve ter uma multa alta pra cacete, o Corinthians não tem dinheiro pra pagar os meião do jogador direito. Tava sem dinheiro em caixa, né? Segundo ali o Osmar Stabile na segunda-feira, quando assumiu o clube. Enfim, complicado. Os jogadores também não fazem por merecer, né? A maioria deles está ali, são de muito baixo nível, jogador que tá mais preocupado com o que tá acontecendo. Tudo bem que tem uma parte que eles estão ali meio preocupados com o que acontece no bastidor do time, né? Não sabe se amanhã o presidente vai ser o mesmo, o que pode acontecer. Mas é inacreditável, né, alguns se doarem tão pouco, né? Alguns estarem tão pouco se lixando pro time, diga-se de passagem. E é isso, gente. Não tem muito o que dizer, né? É mais um desânimo. Estou desanimado. E, cara, eu faço os vídeos falando do Corinthians, porque obviamente aqui a grande maioria é corintiano, obviamente eu sou corintiano, mas que dá uma vontade de parar de acompanhar às vezes, isso dá, né? Eu acho que a gente pode chegar nessa conclusão. Não só pra mim, mas acredito que pra você também. Parabéns aí, se você é muito corintiano e em nenhum movimento bate o desânimo, tá sempre animado, tá sempre torcendo, sempre querendo ali, sempre tá presente, sempre incentivando todo mundo. Você é um cara diferente, queria ser que nem você, mas infelizmente não sou. E, cara, nessas horas bate um desânimo muito, muito, muito alto e, cara, pelo menos a gente tem alguns dias aí de descanso, né? E é isso. E é isso. E vamos para as notas então, meus amigos, vamos lá. Vem comigo, vem. Então, galera, vamos agora para as notas da equipe do Corinthians no jogo de hoje. Já vou começar aqui com nota 7 pro Hugo. Mas o Hugo fez milagres assim, fez boas defesas. Cara, ele fez umas 2 boas defesas, né? Num cruzamento ali, ambas no segundo tempo, né? Uma que o Vitória aproveitou o vacilo total dessa zaga completamente atrapalhada do Corinthians, que tudo bem, o cara chutou ali meio em cima do Hugo, mas querendo ou não, ele tava quase caindo, então se o cara chuta um pouquinho mais alto, ou se o Hugo fosse um pouco mais baixo, ele não pegaria essa bola, mas fez uma boa defesa. E também teve um lance que o Vitória assou a bola na área, que ele deu um tapinha pra mandar pra escanteio, e foi muito bem ali o Hugo para evitar essas 2 boas oportunidades do Vitória no jogo. Mas é isso também, né? Só por causa disso é nota 7, porque o resto do time foi muito abaixo. Nota 3 pro Mateuzinho. Cara, no segundo tempo eu juro por Deus que eu não vi o Mateuzinho. Eu até me perguntei, poxa, será que o Mateuzinho foi substituído? Porque eu não me lembro de ter visto. Não me lembro de ter visto ele, juro. Não agregou em nada no ataque. Acho que ele ficou mais ali mais ali defendendo. Tudo bem que no ataque eu sempre disse que ele é bem limitado, né? Bem fraquinho. Melhor defensivamente. Mas assim, defensivamente também ele deu umas rateadas e no segundo tempo só se poupou a isso. Enfim, querendo ou não, foi um jogador a menos, né? Poderia ter ajudado muito mais ofensivamente. Não tô falando que eu quero ele no ataque sempre, porque a gente sabe que ele é bem limitado, mas às vezes ele pode subir. No segundo tempo, poxa, quantas vezes você viu ele? Eu acho que eu não lembro de ter visto ele uma vez. E, cara, bizarro, realmente complicado. Nota 4 pro André Ramalho, é um zagueiro bizonho, gente. Com todo respeito ao André Ramalho, é um zagueiro bizonho. Teve ali uns 2 lances, não teve um lance no primeiro tempo que o Vitória quase fez o gol, né? Que ele deu uma cabeçada pra trás igual um maluco. E o Mateuzinho, aí não é culpa do Mateuzinho, né? E o Mateuzinho não viu o que ele fez, né?
Tava completamente ali longe pra receber a bola dos dois, ele teve que correr atrás pra tentar recuperar ali e quase saiu o gol do Vitória, né? Só que o Kaká conseguiu cortar. Mas realmente, cara, teve um lance também no segundo tempo que ele tava sozinho dentro da área, a bola passou em cima dele. Era só ele ficar de pé, dominar a bola que conseguia sair jogando, né? Ou até mesmo isolar a bola, que se dane. Mas não, ele quis se jogar, dar o carrinho ali pra tentar fazer sei lá o que e quase deu merda mais uma vez. Então, cara, é complicadíssimo os zagueiros do Corinthians. Hoje, o melhor zagueiro do Corinthians é o Kaká, o que diz muita coisa sobre esse time do Corinthians, né? Nota 6 ali pro Kaká, porque ele, como eu disse, né? Hoje ele é o melhor zagueiro do Corinthians. Hoje eu acho que ele não teve nenhum lance ali muito grave, mas assim, nada é demais também, né? A bola vem e volta muito fácil, muitas vezes na defesa do Corinthians, né? E ele por isso consegue, né? Achar alguns bons passes em alguns momentos. Mas assim, nada espetacular, nada estrondoso, nada fala, meu Deus, o Kaká é gênio. Mas, cara, só dele não cometer tantos erros quanto o André Ramalho, enquanto o Choco também, o Choco não comete muitos erros, mas ele é grosso pra caramba. E até mesmo o Félix Torres já deixa ele titular ali, já merece ser titular. E hoje o Félix Torres também, vão combinar que é mais lateral direito do que zagueiro. Nota 6 pro Bidu, ofensivamente o Bidu ajudou a gente, principalmente no primeiro tempo, né? Tava querendo o jogo, achou alguns bons cruzamentos, sempre em linha de fundo. O Bidu, gente, ele é o melhor lateral esquerdo desse elenco, né? Acho que isso é até meio óbvio falar isso, mas é verdade. Porque, cara, as oportunidades que ele cria, as chances que ele cria, o Angileri não consegue. O Angileri é um cara meio muito lento, muito devagar, muito burocrático. Até tem bom cruzamento, né? O cara que consegue cruzar melhor. Pra mim, ele acho que por ser mais regular, né? Tanto ofensivamente quanto defensivamente, ele acaba sendo o titular desse time. Mas, gente, num jogo que o Corinthians joga com o adversário inferior, como hoje, e tem mais espaço, o Bidu tem que jogar. E o Bidu jogou hoje. No segundo tempo ele caiu mesmo, porque acredito que ele tenha cansado também, né? Porque nenhum jogador aguenta correr 90 minutos igual louco. Mesmo sendo, sei lá, craque do futebol. Pouquíssimos jogadores aguentam correr 90 minutos. Ele, obviamente, cansou. Mas, assim, nota 6 porque também não teve nenhuma contribuição incisiva, né? É só um cara que melhora e muito ali melhora muito a nossa lateral esquerda em questão de futebol ofensivo, né? Jogar pra frente. Nota 5 pro Ranielli, quando tava em campo, bem complicado, né? Um jogador bem grosso, um jogador que não tem muita técnica, um jogador que não tem muito passe, mas assim, com ele em campo, tava bom, porque o Maicon podia jogar nessa segunda linha de 4, né? Da segunda linha de 4-4-4-1, e tava conseguindo ter mais liberdade, mais clareza, tava achando passes melhores. Mas assim, quando ele saiu, aí complicou o time todo de uma vez, né? Porque aí o Dorival fez essa burrice que ele sempre faz, de colocar o Michael de primeiro volante, não conseguiu ajudar em nada o time. O Michael mais uma vez foi mais um jogador nulo, ficou em campo até o final. E, cara, mas hoje eu acredito que não seja culpa do Michael, como eu disse. Hoje é muito culpa do Dorival Júnior. Se você não quer colocar o time pra frente logo, Dorival, então põe o Rian por ali, mas não coloque o Martinez ainda, por ser esse horroroso desse Martinez, eu vou falar dele daqui a pouco. E recue o Michael, porque aí você mata uma coisa que tava dando certo, olha só. Você que gosta tanto do Michael, tava dando certo ele nessa segunda linha de 4, mas é o que você fez. Você matou o jogador e o time como um todo, quando você coloca o Michael ali de primeiro volante. Depois ainda no primeiro tempo até ver algumas chegadinhas, né? Depois que o Ranieri saiu, o Michael foi pra primeiro volante, mas de geral assim, nada espetacular. O time deixou muito a desejar mais uma vez por conta disso também. Nota 6 pro Hector, é um cara que se sacrificou pelo time, né? Sacrificou muito hoje mesmo. Jogou ali na ponta, ajudou na marcação, corria, voltava, mas ele é um cara com físico meio acabadinho já, né? Não aguenta correr muito. Teve um lance ali que poderia ter feito gol, né? O cruzamento passou pertinho dele. Mas enfim, ele fez esse papel muito porque o Memphis obviamente não ia fazer, né? Quem diria, quem poderia imaginar. Então, cara, no geral, uma partida nota 6 aí do Hector também não contribuiu de uma maneira tão efetiva assim, positivamente pro Corinthians. Nota 5,5 pro Bidon. Assim, de novo, acho que falta um pouco de vontade pro Bidon. Ele tá meio escalado fora de posição, eu acredito nisso. Mas assim, poderia ter um pouquinho mais de vantagem. No primeiro tempo acho que ele foi bem, no segundo tempo ele caiu bastante. Eu acho que no segundo tempo o Bidon deu uma prejudicadinha, poderia ter saído até um pouquinho antes. Mas no primeiro tempo acho que fez no primeiro tempo ok até. Nota 6,5 pro Maicon, como eu disse. É incrível, né? Porque se o nosso querido Garro não entra, o Maicon seria o melhor em campo, você não tendo feito nada efetivo, né? Porque é inacreditável como ele jogou bem melhor nessa segunda linha de 4 e como ele morreu mais uma vez, graças ao Dorival Júnior.
de primeiro volante é algo que a gente já viu, acho que umas 5 partidas, acho que contando com essa deve ser, sei lá, a sexta, sétima, que a gente viu que não funciona e que não adianta nada, gente. Mais uma vez, tudo muito cansativo, né? Você tá vendo, né? Como a gente cansa de falar as mesmas coisas, os mesmos erros, desde sempre, dentro de campo. Tá difícil, tá muito difícil. Nota meio aí pro Thales Magno. Por que meio, Biel? Porque ele acertou a trave num lance. Só por causa disso, só por causa disso. Porque, cara, aquela chance que ele recebeu literalmente com 1 minuto de jogo, boa jogada, bom passe do Memphis. O Thales Magno fez o movimento certinho de invadir a área, mas só que mais uma vez, jogador ruim é assim, gente. Ele perdeu a bola, não sabia onde é que estava a bola, não conseguiu finalizar. O Vitória afastou com muita facilidade e, cara, saiu assim. E a gente perdeu a chance de ganhar o jogo naquele lance, sabe? Mais 1-0 com 1 minuto de jogo. Como é que você tem certeza que o Corinthians ia ganhar esse jogo? Verdade, certeza a gente não tem, mas a probabilidade era muito maior, gente. Olha esse time do Vitória como é um time ruim. O time é ruim, 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 ruim. Esse time perdeu pro Santos em casa. O Santos tá em praticamente penúltimo ali, antepenúltimo. Pra você ver a qualidade desse time do Vitória. E a gente não conseguiu fazer um gol nesses caras em Itaquera, jogando em casa. Que é meio que pra mim é inadmissível. Então, e isso passa muito pelo Thales Magno, porque você faz aquele gol com 1 minuto, pô, tira um peso das costas dele, do Dorival, da torcida, do elenco como um todo. Enfim, aí o time joga muito mais livre, né? Muito mais solto, muito mais leve. Não com displicência, por favor, mais leve. Conseguindo achar os passes, quem sabe fazendo um 2-0. Se faz um 2-0 no primeiro tempo, o Vitória aí é muito impulso, muito difícil Vitória buscar até mesmo um empate. E a gente ia conseguir jogar numa tranquilidade que o Dorival adora, né? Aquela amorosidade que ele é fã. Ele ia conseguir isso. Então, assim, 99% culpa do Dorival, 1% culpa dos jogadores, principalmente o Thales Magno, gente. Aquele gol, se ele faz com 1 minuto, o Corinthians saía com a vitória hoje. Fatalmente. Nota 5 pelo Memphis, você até tentou fazer o gol ali no primeiro tempo dele, acho que foi bom. Bom primeiro tempo do Memphis. Mas no segundo tempo, acho que tava ali meio cansado, né? Segundo jogo depois que voltou de lesão, meio pesado ainda, sei lá. Enfim, é um cara que, querendo ou não vai correr para ajudar na marcação, por isso até que o Hector jogou ali na direita quando deveria ser ele, podemos dizer assim, apesar desse 4-1-4-1 aí do Dorival ser uma porcaria. Mas no segundo tempo ele caiu bastante. No primeiro tempo ele poderia ter feito gol, né? O goleiro que tomou aquele gol bizarro no meio da semana na Sul-Americana fez a defesa de orelha hoje, no chutaço a queima-roupa do Memphis. Então, ou seja, vou repetir, não basta ser ruim, tem que ser azarado. Isso que mata a gente mais ainda. Enfim. Aí a nota 0 pro Martins, mas porque deixa sem nota. Muita gente pedindo, deixa sem nota. Cara, não vou deixar sem nota porque eu preciso dizer o quanto esse jogador é horroroso, esse jogador é ruim. Cara, teve 3 lances de cruzamento que era fácil. Chuta a bola na área e vê o que acontece, irmão. Faz sua parte. Esse jumento conseguiu isolar as 3 bolas. Ele não é tipo aquele... Não é tipo isolar, puxa, botou muita força, saiu lá do outro lado do campo. Ele isolou. Ele deu uma bica pro alto. É a mesma coisa que você tá de boa assim jogando um futebol, você aí, seja futsal, seja futebol society, seja futebol de campo, em vez de você colocar o efeito na bola pra cruzar a hora, você pega de bico e dá uma bica pra cima da bola. Ele fez isso em 3 lances. Esse energúmeno, esse jogador horrível. Inclusive, depois que ele fez hoje, é rescisão, gente, com todo respeito. Esse cara não pode entrar nunca mais. Esse cara é volante e olhe lá. Ah, mas ele acertou o cruzamento ali. Ah, mas ele fez isso. Gente, o Martins acerta um cruzamento a cada 7, 8 jogos, pelo amor de Deus. E o que ele fez hoje é inadmissível, porque, cara, esses 3 cruzamentos não existem. Eu que não jogo nada de futebol, acerto 1 de 3 cruzamentos. Ele errou os 3, gente. Pelo amor de Deus, não existe. Não existe, enfim, não existe. Nota 7,5 pro Galo, foi o melhor em campo, jogou só o segundo tempo e como eu disse, né, deu 3 pifadas ali muito boas, 2 para 2 mulas que perderam o gol, né? O Thales Magno acertou a trave e o Romero mandou pra fora. E o Romero não tá impedido, tá? O Thales Magno tá impedido mesmo. Mas isso não tira o demérito do Thales Magno, não, viu? E só mostra que o Galo nesse time, gente, se o Galo tem condição, é titular. Ah, mas vamos equilibrando aqui, porque se ele machucar, não sei o que. Dorival Júnior, você vai perder emprego, Dorival Júnior. Você vai perder emprego, Dorival Júnior. Olha esse time horroroso. O Galo tem que ser titular, e não adianta nada. E mesmo ele jogando, o Galo entrou e ficou preso ali na direita. Não sei se você reparou. Ele não jogou ali no meio como armador e tudo mais, com liberdade. Ele jogou preso ali na direita e mesmo assim foi um jogadoraço. Foi o melhor em campo. Ele é craque, gente, não adianta. Poderia ter feito o gol de falta ali, pegou na trave, infelizmente, aquele lance também. É ruim e azarado também o nosso time. Mas, enfim. Em pouco tempo ele é o melhor em campo e se tem condições, põe pra jogar, velho. Não adianta. É seu emprego que tá valendo, o Dorival Júnior. Com todo respeito, esse cara não pode ficar no banco.
Próximo jogo ele tem que ser titular obrigatoriamente, porque além de ter a pausa para dar, além de ter os treinamentos, tem a pausa para adotar FIFA, então ele vai estar mais tranquilo da lesão. Nota 3 ali pro Romero também, mas não fez porcaria nenhuma. A bola que caiu no pé dele ali, ele mandou pra fora, velho. Então não tem nem o que falar do Romero. Nota 2 pro nosso querido Rian, porque só ele não ia dar uma nota 6 pra ele, porque eu acho que ele nem entrou tão mal assim. Ele entrou ok. Jogador ok, que nem ele é, ok pra baixo. Mas, cara, aquele passe que ele deu pro Martins, os dois jumentos, né? Os dois que se juntar o cérebro dos dois, acho que deve dar, acho que uns 5 neurônios no máximo. Ele deu o passe para um jogador que estava claramente impedido e o outro impedido, obviamente, de pegar a bola, né? Então, eu acho que é até um pouco difícil de saber quem estava mais errado, mas acho que o Rian estava mais errado porque ele estava vendo que o cara estava isolado lá na ponta. É óbvio que ele está impedido, velho. Até minha avó, que não é jogador de futebol, tem 78 anos, sabia que aquele cara estava impedido e que não podia fazer aquele passe, né? Mas, obviamente, o Rian, que joga no Corinthians, acha que pode fazer aquele passe, né? Olha que beleza. E entrou o Guinegão também, não tem foto do Guinegão aqui, obviamente, mas vou dar nota aqui pro Guinegão. Cara, o Guinegão, cara, vou dar 6 pra ele. Vou deixar ele sem nota, vai. Sem nota pro Guinegão. Porque, cara, ele entrou isolado numa outra ponta. Ele entrou isolado na ponta esquerda. O Galo na direita, ele na esquerda. Ou vice-versa agora também, não lembro também que se dane agora. Em vez de, ele é centroavante, gente. Eu nem. Dorival Júnior é esquizofrênico, gente. Que porra é essa? Pelo amor de Deus. Dorival Júnior nota 1. Não vai ganhar nota 0. Porque o time jogou bem 20, 25 minutos, que nem eu disse. Poderia ter feito o placar, poderia ter conseguido a vitória, ter feito o gol naquele lance lá do Thales Magno, depois ter jogado melhor. Começou bem o time, mas depois da saída do Raniel, depois que o Maicon foi o primeiro volante, ele colocou o Martins em campo, esse horroroso desse Martins em campo. Acabou com o time de uma vez por todas, então parabéns aí, Dorival Júnior. Mais um jogo sendo péssimo. E, como eu disse, eu vou esperar a data FIFA para ter alguma decisão de pedir fora ou fica treinador. Mas eu não te defendo, Dorival Júnior. Não te defendo. Se você quiser vir aí nos comentários ofender o Dorival Júnior, eu vou concordar com você. Se você quiser vir aqui defender ele, o que eu acho difícil, né? Eu também não vou te criticar. Porque, como eu disse, vou esperar a data FIFA, tá, meus amigos? Eu vou esperar a data FIFA para poder ter alguma conclusão formal sobre o Dorival Júnior no Corinthians. Mas, assim, voltou da data FIFA, tem que estar melhor. É obrigatório. Impossível estar jogando esse time, estar jogando igual ou até mesmo pior, né? Não dá para duvidar desse elenco do Corinthians, desse treinador. Mas, enfim, muito obrigado a todos, meus queridos amigos, por mais um vídeo. Agora a gente o canal não vai ficar sem vídeo, nada disso, não vai ficar sem vídeo, não. Teremos sim vídeo falando de futebol europeu. Sim. Acho que acredito que até o próximo domingo ou até a próxima segunda-feira teremos sim um vídeo aqui no canal, porque enfim, data FIFA, não tem Corinthians, não quero falar de Corinthians também, a não ser que aconteça uma coisa muito extraordinária, porque enfim, como eu disse, a gente tá meio cansado, meio desanimado de tudo que vem acontecendo dentro e fora de campo com esse time, né? Então é bom pra esvaziar a mente, pra ver alguns joguinhos ali, pra falar um pouco sobre essa ótima temporada do futebol europeu, né, como um todo, muitos campeões aí improváveis, o PSG atropelou na final da Champions, título merecidíssimo, enfim, tem muita coisa pra falar de futebol europeu também e outros assuntos. Vai ter vídeos diferentes aqui no canal. Peço então que você se inscreva, que você deixe o like, comente aí embaixo também que tipo de vídeo você quer aqui no canal, né? Você quer que eu fale sobre o quê? Enfim, também quero isso. E é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente se vê não no próximo vídeo não no próximo jogo do Corinthians, né? Também no próximo jogo do Corinthians, mas no próximo vídeo aqui no canal que vai ser diferente dessa vez. Um beijo, um abraço a todos e vai Corinthians, né? Vai Corinthians. Vamos.